Olá, meu nome é Leandro Varic, eu sou professor de Educação Física, personal trainer, especializado em treinamento personalizado para saúde e qualidade de vida. E eu queria dar um recado rápido aqui para todas as pessoas relacionado principalmente aos cuidados com o exercício e o coronavírus. Muito está se divulgando aí na mídia e entre as pessoas popularmente a respeito da importância do exercício físico para a prevenção da manifestação do vírus, né, para aumento de imunidade e manutenção de imunidade. E pouco tem se falado sobre a relação de intensidade de trabalho com esse benefício do exercício. O exercício em qualquer contexto, tirando fora do contexto de coronavírus, da situação atual, ele precisa ser na dose correta para a pessoa correta para que ele tenha benefícios e não traga malefícios. Funciona mais ou menos como um medicamento, por exemplo, para um hipertenso que serve para baixar a pressão arterial. Se você tomar aquele medicamento na hora errada, ou na dosagem errada, ou o número de medicamentos não for orientado por um profissional que te avaliou individualmente, que te examinou, você não vai ter uma dosagem correta para o equilíbrio entre o benefício e o malefício, entre os sintomas negativos e os positivos. Então a gente precisa se atentar quanto a isso, ao exercício, não só na situação de coronavírus, como em qualquer outra situação. Por que eu estou falando disso agora, neste momento? Porque as pessoas estão falando sobre a imunidade. Existe uma questão muito importante que é a relação de intensidade de trabalho com a imunidade. O exercício, todo e qualquer exercício que a gente pratica, existe uma resposta aguda e uma resposta crônica. O que é a resposta aguda e crônica? A aguda, de imediato, alterações metabólicas, alterações hormonais que acontecem como uma resposta daquela determinada intensidade, daquele determinado exercício que você fez. Por exemplo, se você fizer um exercício de extrema intensidade para baixar pressão, a gente está isolando aqui pensando que você não tem nenhum outro quadro clínico, porém você esteja mais ou menos numa pressão arterial sistólica de 170, por exemplo, 160, que é permitido a gente fazer um exercício um pouco mais intenso, claro, dependendo de uma avaliação prévia, tá? E de um conhecimento técnico do profissional que está te acompanhando. Se você fizer uma intensidade alta, a tendência é essa pressão arterial sistólica baixar mais rápida de forma aguda. O que é isso? Uma resposta fisiológica ao exercício imediata. Então você vai lá para treinar um treino de intensidade alta para você com orientação e a sua pressão arterial sistólica, que é a pressão mais alta, ela vai de 160 ou 16 para 120, por exemplo, ou 12. Então você tem uma resposta aguda e aí de forma crônica várias respostas agudas, você vai tendo o controle dessa pressão. Esse é um exemplo da pressão arterial. Quando a gente vai para a questão da imunidade, de forma aguda, como uma resposta de supercompensação muscular, de danos, uma série de questões fisiológicas que acontecem imediatamente, agudamente ao exercício, a nossa parte imune, nosso sistema imune, ele fica caído, ele fica derrubado, principalmente se as intensidades relativas elas forem muito altas, seja num treino de resistência ou seja num treino de força, tá? Por isso nós devemos tomar cuidado agora, neste momento, com as intensidades altas. Seja pesos muito altos, seja um volume muito grande de exercício, seja uma intensidade exagerada de treinos intervalados, treinos extremamente exaustivos. Tudo isso faz com que a sua resposta aguda referente à parte imune ela caia drasticamente imediatamente ao exercício físico. O que isso acontece? Qual é o perigo disso? Se você não é uma pessoa debilitada, não está em grupo de risco, está acostumado a fazer um exercício de alta intensidade, isso expõe você a contrair esse vírus, a ter esse vírus, que não aconteceria caso você fizesse um treino menos intenso. Por quê? Porque vai derrubar muito menos essa questão da imunidade, tá? Então, por uma questão de responsabilidade, para que você não contraia o vírus, você precisa tomar cuidado às intensidades extremas e ao volume. Quando eu falo volume, é o tempo de treino não ser muito longo, muito extenso neste momento, tá?
Se você está no quadro de risco, acima de 60 anos, 70 anos, ou tem algum problema metabólico, algum problema cardiovascular, qualquer um desses quadros de risco, você precisa ter um cuidado ainda maior com a intensidade relativa. Intensidade relativa, ela é relativa. Não entenda que correr é intenso para qualquer pessoa. Às vezes, correr pode ser extremo para uma pessoa pouco condicionada, menos condicionada, ou até de mais idade, que é natural que o condicionamento ele vai caindo com o tempo. Então, você pode usar, por exemplo, uma tabela de escala de Borg. Aqui eu acho que vai estar girado para vocês, mas é uma numeração de 0 a 10 de intensidades. Aqui extremamente leve no 0, muito leve no 1, leve no 2, moderadamente leve no 3, pouco pesado, 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 muito pesado no 7, muito pesado no 8, extremamente pesado no 9 e no 10. Se você utilizar uma escala como essa, por exemplo, para limitar o seu exercício, vamos supor que você possa chegar entre 7 e 8 de intensidade. Isso aqui é uma percepção de esforço, tá? É a sua percepção de intensidade. Isso se você estiver treinando sozinho em casa, por exemplo. Então você não vai passar dessa limitação aqui, ó, de 8 de intensidade, por exemplo, tá? Uma boa dica para quando você está fazendo um treino de resistência, e quando eu falo treino de resistência, normalmente o pessoal chama de treino de cardio, seja uma esteira, uma bicicleta, um caminhar, um correr, você deve se ligar a alguns sintomas relacionados a essa intensidade relativa. Quando a sua respiração estiver muito ofegante, ou você estiver sentindo um pouco de queimação no peito ou nas pernas, um pouco de queimação já é um sinal de que você está entrando numa zona de intensidade mais extrema. Não é que isso é ruim para o treinamento se você estiver apto para isso. É que a sua resposta imune de forma aguda, ela vai acontecer de forma mais severa. Então tome cuidado com exercícios de alta intensidade e tome cuidado com exercícios de longa duração, porque a intensidade relativa, ela aumenta quanto mais você mantém o exercício. Se é um exercício X de 30 minutos, por exemplo, 6 por hora, ele tem uma determinada intensidade para você, se você fizer esse mesmo exercício de 6 por hora na esteira, por exemplo, durante 1h30, ele vai ficar cada vez mais intenso para você. Então, tome cuidado, se hidrate e controle as intensidades de trabalho. Tudo bem? Essa é uma dica para que você mantenha o seu sistema imune positivo, de tal forma que o exercício ele realmente faça a manutenção para prevenção, para que você não contraia o vírus e você preserve a vida de outras pessoas também, tá bom? Passe essa mensagem adiante, fica a dica, vamos todos trabalhar em casa sim, fazer os exercícios em casa para manutenção da nossa saúde, porém tomando cuidado com as intensidades e também o tempo de trabalho. Um bom dia para todos.